assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Declare! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Você pode dizer assim, ó. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. E quantos crentes? Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz em nome daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que, quando João viu a sua coxa, estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o nosso Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos e está vivo. Os seus olhos, João viu que era como chamas de fogo, simbolizando que ele conhece a interioridade de cada um de nós. Ele é Deus onisciente. Da sua boca saiu a espada afinada de dois gumes, afiada de dois gumes. Quando ele fala, quando a palavra dele é lida, ela penetra em nossos corações. Tal como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada afiada de dois gumes, que quando entra na nossa alma, divide a alma, o espírito, as juntas
e a medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e apta para discernir e julgar os propósitos do meu coração e do teu coração. Estamos chegando no final do Apocalipse, um livro que para muitos parece complexo, mas se você for estudando com temor, não para poder investigar qualquer coisa, mas para poder entender a mensagem do Espírito de Deus àquela igreja e à igreja hoje, você tem paz, você tem esperança. E isso tem acontecido, eu não sei se tem acontecido contigo, mas tem acontecido comigo. E hoje eu quero falar, nós vamos dividir o capítulo 20 praticamente em 3 aulas quase. Vou tentar falar em 2 aulas hoje, na próxima, porque é um capítulo que mostra a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Aqui mostra a derrota de Satanás. Mas eu gostaria de ler aqui até o versículo 6, e nesta aula de hoje eu quero expor só até o versículo 5, e eu quero explicar para vocês aquilo que eu expliquei na introdução sobre a visão de algumas correntes teológicas quanto ao milênio. Tudo bem? Vamos orar? Pai, Espírito Santo de Deus que inspirou este livro de Apocalipse e os demais 65 livros, onde o Senhor capacitou, inspirou mais de 40 coautores, porque Tu és, Espírito Santo, o autor principal, para escrever o que está aqui. Me use. Fala, Senhor, a cada um. Desperta-nos. Restaure nesta noite. Traga alegria a cada coração e direção aos eleitos do Senhor. Que as palavras do meu coração, que as palavras e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, escudo meu Redentor, é em Teu nome. Amém. Aqui diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Eu gostaria de falar com vocês sempre isso aqui. O Apocalipse, nós não devemos lê-lo dentro da perspectiva cronológica. A leitura, os eventos aqui são cíclicos. Deus, e nós falamos das 7 sessões.
E Deus repete, o Espírito Santo de Deus repete aqui os quadros, porque o livro do Apocalipse é cíclico aqui. Os fatos, os acontecimentos. Por isso tem pessoas que leem o livro de Apocalipse dentro de uma visão cronológica e aí confunde a cabeça. Bem, aqui fala de 1000 anos e eu quero explicar para vocês, eu já até tinha falado algum tempo mais atrás, principalmente na introdução, sobre as correntes teológicas e que tem causado divisão, tem causado, eu diria, confusão dentro da interpretação da escatologia bíblica, especificamente do Apocalipse. Porque existem pelo menos 4 correntes quanto ao milênio. Primeira corrente, chamada pré-milenista dispensacionalista, depois a corrente pré-milenista histórica, o pré-milenismo histórico, depois nós vimos o pós-milenismo e vimos o amilenismo, que é o que eu creio. Essa ideia de A é praticamente uma negação do milênio, mas não é a negação. Porque o A sempre está dizendo que não existe, né? Mas nós somos como reformados, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente os teólogos que eu tenho baseado estes estudos aqui, são amilenista. Nós ficamos com a corrente milenista que acreditamos, entendemos, ao interpretar o Apocalipse, que nós já vivemos a realidade do milênio. Desde o momento que Jesus chegou neste mundo, e ele fala, o reino de Deus é chegado. O Cristo o Deus que se fez carne, que se fez gente. E João, o apóstolo, fala assim, olha, e ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, desde o momento que Jesus chegou, entrou neste mundo o Rei dos reis, o soberano, aquele que foi profetizado por Isaías, pelos profetas do Velho Testamento, e também aquele que foi profetizado no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando disse que haveria de vir aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, o Messias, o Rei, aquele que veio para poder reinar. E desde o momento em que ele chegou, inclusive, Herodes falou com aqueles magos, né? Falou assim, olha, se vocês encontrarem o rei, então me avisem que eu quero também vê-lo. Mas na verdade, Herodes já havia preparado o inimigo, usando Herodes para poder matar aquelas crianças, para que não chegasse, para que matassem o rei. Está entendendo? Então, na concepção amilenista, nós entendemos que desde o momento que o Senhor Jesus chegou, ele já veio como rei. E quando ele morre e ressuscita e sobe para a glória, e lá ele é coroado e recebe toda a autoridade, o Pai lhe deu toda a autoridade, ele já está reinando com a sua igreja aqui na terra. Eu falei com vocês daquela frase, o já, ainda não. Porque Jesus está reinando conosco, a igreja está reinando com Cristo, sim. E quando se fala ainda não, porque ainda ele não veio arrebatar a igreja para que nós sejamos transformados em corpos incorruptíveis, e aí nós reinaremos para sempre, e não haverá mais dor, e não haverá mais lágrimas, e não haverá mais pecado, e nós seremos transformados em corpos de glória.
Eu terei um corpo de glória e você também. Não um corpo de anjo com asinhas, mas o seu corpo transformado, o meu corpo transformado. Com aparência, pastor, sim, mas de glória. Jesus recebeu um corpo de glória quando ressuscitou. E ele recebeu um corpo de glória que inclusive os discípulos não reconheceram. Inclusive, nós vimos que o próprio Tomé não o reconheceu. Depois reconheceu e falou assim: Deus meu, meu rei. Ele reconheceu. Então esta visão amilenista que eu irei trabalhar com vocês aqui. Agora existe a visão pré-milenista dispensacionalista, que eles interpretam a ideia do milênio, eles interpretam essa corrente pré-milenista dispensacionalista, que surgiu no início do século XIX, porque até então, a visão era amilenista dos pais da igreja, e eles acreditam que haverá mais outras vindas de Cristo ao mundo. Ele vai voltar agora pela segunda vez, e ele vai voltar invisivelmente. Nem todos verão. E eles irão, e ele vai arrebatar os seus, os fiéis, os que estavam cheios do Espírito Santo, conforme diz eles, os que estavam vigiando, os que estavam preparados mesmo, aqueles crentes, né? Fiéis, fortes, aqueles crentes dedicados, aqueles crentes que fazem as boas obras e trabalham. Ele virá então na surdina, ele virá de uma maneira invisível e arrebatará então estes, e ficarão aqueles crentes carnais, aqueles crentes que não levaram a sério o evangelho, aqueles crentes que não estavam nem aí para nada. Esses irão ficar, e eles sofrerão juntamente com os judeus na grande tribulação que virá sobre a terra. E enquanto isso, eles declaram a visão pré-milenista dispensacionalista. Eles acreditam que enquanto isso, Jesus vai reinar durante 7 tempos, 7 anos, num lugar nos céus lá. E depois ele volta e terá então um reino de 1000 anos. E vai ser lá em Jerusalém onde Jesus vai sentar no trono de Davi. E nesses 1000 anos as pessoas viverão mais tempo. Os crentes viverão 100, 150 anos, assim por diante. E nesse tempo de 1000 anos, então, Jesus vai sentar lá no trono em Jerusalém e vai reinar mesmo fisicamente. Haverá tribulação, eu repito, para aqueles que, os judeus, os infiéis e os crentes. E eles acreditam que todos os judeus irão converter ao Senhor. Essa visão. E cresceu muito, inclusive, quando lançou aquela Bíblia de Scofield. Não sei se você já teve essa Bíblia Scofield. E saiu também alguns livros que se tornaram filmes de 2 autores americanos, Deixados para Trás. Esses 2 livros, e também se tornou filme, série, Deixados para Trás, onde de repente uma pessoa está dirigindo e até tem uma frase: aperta o cinto porque o motorista desapareceu, foi arrebatado. Eu me lembro quando eu converti e fui para Brasília, eu tive contato com a fita que eu via uma mensagem de um homem que foi arrebatado, e ele estava em Norge, na Noruega, e Deus começou a mostrar para ele o final de tudo, e começou a mostrar a tribulação que ia acontecer, a perseguição que ia acontecer com os crentes, aqueles que não vigiaram, aqueles que estavam vivendo na carne. Muita literatura foi escrita, e os pentecostais e neopentecostais
creem nesta visão chamada pré-milenismo dispensacionalista. Eles creem que existem duas igrejas: a igreja de Israel, dos judeus do passado, né? Os judeus ainda é um povo especial de Deus, e a igreja de Cristo, a igreja depois que Cristo veio. Nós, amilenistas, entendemos que Deus só tem um povo, uma só igreja, um só rebanho. E outra coisa, nós também, amilenistas, acreditamos que se os judeus não converterem, eles vão para o inferno. E nós também articulamos que, como amilenistas, nós presbiterianos, né, nós acreditamos que Deus não tem um só povo, só tem um povo, e nós defendemos que tudo aquilo que Deus tinha para mostrar, tinha para poder ter como ligação com Israel, todas as promessas já foram cumpridas para os judeus, para aquele Israel lá antigo. E entendemos que nós somos, juntamente com todos os povos, um só Israel de Deus, não etnia, não nação. Entende? Esta é a visão amilenista, e eu estou expondo quanto também a visão pré-milenista dispensacionalista, que a maioria, ou melhor, todos pentecostais e neopentecostais creem nisso. Mas existe também a visão pré-milenista histórica, que tem muitos presbiterianos, tem muitos que acreditam nela. Eles não creem na questão que Jesus vem invisivelmente e arrebata a igreja e leva lá para os céus, um lugar para ficar com o povo de Deus lá, esses que foram fiéis, mas eles creem que vai acontecer a mesma coisa dos pré-milenistas dispensacionalistas. Essa questão de Israel. Por isso que você vê demais muitas igrejas neopentecostais e pentecostais transformando as suas comunidades em comunidades judaizantes. Você vai ver bandeiras de Israel, você vai ver lá a estrela de Davi, você vai ver lá o toque do shofar, você vai ver lá as danças, coreografias, nessas igrejas que são dispensacionalistas. Quanto ao pré-milenismo histórico, eles até que são um pouquinho mais tranquilos, mas tem a mesma visão na perspectiva de que haverá 1000 anos literal aqui na terra, onde Deus tem ainda um compromisso com os judeus, com Israel. Tem o pós-milenismo. O pós-milenismo é aqueles que creiam, baseado lá em Abacuque 4:12, que diz: quando assim como as águas cobrem o mar, a terra também haverá de ser coberta com a palavra, com o conhecimento do Senhor. E eles acreditavam, os pós-milenistas acreditam, pelo menos acreditam, não sei, que haverá um tempo de paz, porque o evangelho chegaria a pregar para todas as nações, e aí nós gozaríamos, os crentes todos, de uma paz milenar. Mas quando houve a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, aí implodiu esta teoria teológica dos pós-milenistas. Bem, a visão então da igreja presbiteriana, a visão que eu tenho, eu falo presbiteriana porque a maioria de teólogos acreditam dentro da igreja presbiteriana na visão amilenista, apesar que nós temos muitos pré-milenistas históricos e até dispensacionalistas dentro da nossa igreja. Tudo bem? Entendeu? Agora veja bem aqui, nós estamos diante do capítulo 20, já lhes expliquei esta questão do milênio. Nós estudamos o capítulo de número 19,
onde a besta foi aprisionada, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o falso profeta e também a meretriz, a Babilônia caiu. Faltou quem agora? Do quarteto do mal. Que o quarteto do mal, primeiro é o dragão, o diabo, depois a primeira besta, a segunda besta e depois a Babilônia e a meretriz misturados. E aquela meretriz que sobe sobre aquela besta que nós vimos e já estudamos. Agora é a prisão de Satanás. Este é o momento agora que nós vamos ver a prisão de Satanás e depois nós vamos seguindo em frente quando ele é solto. E eu gostaria que você ficasse bem atento para que você entenda. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós falamos aqui no capítulo 6 que quando o Cordeiro vencedor Jesus abre o primeiro selo, quebra o primeiro selo daquele livro que estava selado por dentro e por fora, saiu aquele cavalo branco com seu cavaleiro, que é o Evangelho, representado pelo Evangelho da paz, o Evangelho do Senhor Jesus, as boas novas, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Veja que quando Jesus, no capítulo 4 e capítulo 5, quando ele chega diante dos céus, ele é recebido, coroado, ele se apresenta diante do Pai, ele sobe e lá ele é coroado como vencedor. E naquele momento, ele expulsa o dragão. Mas a expulsão nós vimos melhor no capítulo 12. Quando foi expulso o dragão que acusava os irmãos de dia e de noite. Ele então foi jogado, lançado por terra. Eu quero chamar sua atenção para que você veja aí Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Olha para você ver. Quando Jesus fala isso aqui para os seus discípulos, quando ele manda os discípulos de 2 a 2 para saírem, para anunciar já o Evangelho. Olha para você ver. 17. Então, Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Quando Jesus diz, eu via a Satanás, ele está falando algo que ele iria vivenciar. É uma declaração profética de Cristo. Não é aquele momento que ele viu no passado, que o Satanás caiu, igual alguns pensam, lá em Gênesis. Entende? O Satanás já havia sido, na época, certamente expulso dos céus, mas ele tinha acesso aos céus para acusar os irmãos e para impedir o anúncio da pregação do Evangelho
desde os profetas antigos, desde antes. Ele tinha acesso diante de Deus, mesmo como um anjo caído, como Satanás, adversário, como o diabo, acusador. Então Jesus diz: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago de uma vez. E isso vai acontecer quando Jesus sobe para os céus ressuscitado, e ele é coroado com toda a glória, recebe toda a autoridade do Pai, do Todo-Poderoso. E quando ele recebe toda a autoridade, aí ele expulsa Satanás com os seus demônios, e nós vamos ver o que acontece mais à frente. O texto termina dizendo: não obstante, porque vocês estão expulsando os demônios, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha para você ver João capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12. Em João capítulo 12, o versículo 30 a 32 diz: então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que acontece aqui no contexto do texto eu quero explicar para vocês. Alguns gregos chegaram desejosos verem Jesus. E aí, alguns discípulos, André, Filipe, foram avisar para Jesus: olha, tem uns gregos aí querendo ver o Senhor. E naquele momento parece que Jesus se transtornou, porque de repente Jesus ficou despercebido e começou a ouvir uma voz. Olha para vocês verem aí no capítulo 12, o que diz, o versículo 28 fala: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então naquele momento, quando todos chegam interessados em ver Jesus, Jesus não queria conversar com os gregos. E aí Jesus continua ouvindo a voz, e ele fala com o Pai: Pai, me glorifica. Aí ele diz: Pai, me glorifica. Então a voz veio do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Aí agora Jesus fala aquilo que está agora em Apocalipse, como eu lhes disse em Lucas, quando ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus estava falando porque até então o Evangelho ele veio para os judeus, ele veio para as ovelhas desgarradas de Israel, e os gregos certamente estavam ali para perquiri-lo, para inquiri-lo. E naquele momento então, quando ele fala: quando eu for levantado naquele madeiro, atrairei todos a mim mesmo, ele estava falando que na verdade daquele momento em diante, quando o Satanás, o príncipe deste mundo, que ia ser julgado, o Evangelho, a pregação do Evangelho não teria mais empecilho, não teria mais obstáculos, porque até então o Satanás, o diabo, que debilitava as nações, que subjugava os povos, porque também Deus havia escolhido um povo, Israel, uma etnia. Nós não compreendemos, não podemos penetrar nos arcanos de Deus. Por que Israel? Poderia ter sido o Egito, poderia ter sido outro povo. E naquele momento então,
vai cumprir o que está aqui em Apocalipse, porque no capítulo 20, depois que Jesus sobe e expulsa Satanás, e ele cai, eu vi Satanás cair dos céus, agora os pregoeiros da justiça, os apóstolos, os discípulos, nós, a igreja, durante este milênio, e ninguém sabe se é 1000 anos, porque já passou mais de 2000 anos, ninguém sabe não é 1000, um número determinado, é um número indeterminado. Já tem 2000 anos que quando Jesus subiu aos céus e foi coroado e recebeu toda a autoridade, ele expulsa Satanás e quebra o poder de Satanás, amarra, prende. Lembra que eu falei do abismo? No abismo com os demônios, para que não impedisse a pregação do evangelho. Pode até o evangelho ter sido causado por pregar o evangelho, pastores, apóstolos, crentes, ter sido mortos, perseguidos, esquartejados, decapitados, pode ter acontecido, mas o evangelho, representando então aquele cavalo branco com o seu cavaleiro, saiu para vencer. Nada pode impedir o evangelho chegar na Rússia, no Estado Islâmico, na Síria, no Japão, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Nada pode impedir. É pregar o evangelho e o Espírito Santo vai fazer a obra. E é por isso que entendemos que o milênio, que é um número indeterminado, não é 1000. Já estamos vivendo. Eu já ainda não, mas a igreja tem autoridade para pregar o evangelho. Olha para vocês verem. Entenda que agora. Olha o que diz o versículo 2. Este anjo, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, que é um número indeterminado. É como diz pastor Jeremias Pereira, o diabo é como se fosse um cão raivoso, amarrado numa coleira, que ele só age até onde Deus em Cristo permite, porque ele está amarrado, ele está preso, ele tem as suas ações e ele age de acordo à permissão de Deus. Ele tem autoridade a matar quando Deus permite. Ele age. Mas eu gostaria que você aprendesse, meu irmão, minha irmã, e nós ainda continuaremos aqui em Apocalipse até a próxima aula nossa, para que você entenda isso aqui. Versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Viu que Jesus disse lá quando os gregos chegaram? É momento de ser julgado. Eu vi Satanás caindo. Vou repetir isso aqui. Quando Jesus chegou lá nos céus, ele lançou o Satanás por terra. Mas aqui fala de um abismo, de uma prisão que ele vive. E ele só age onde Deus quer que ele haja. Ele não tem mais controle sobre as nações como antes tinha. Israel era uma nação que foi privilegiada na época de adorar um só Deus. Monoteísmo. As outras nações da Mesopotâmia, Babilônia, Egito, Grécia, Roma, todas as nações eram enganadas pelo príncipe deste mundo,
que tinha acesso aos céus para poder julgar. Aprenda isso, meu irmão. Satanás não pode mais te condenar, te acusar diante de Deus. Ele não tem mais acesso. Entende? Olha o que diz. Para não mais enganar-se as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Eu lhes falei que o livro do Apocalipse, as cenas, as narrativas são cíclicas. Nós já estudamos e já falamos que na grande tribulação que vai vir, o diabo vai ser solto do abismo, com os anjos, dessa prisão. E aí vai aparecer o iníquo, o filho da perversidade, da iniquidade, que vai ser praticamente uma encarnação de Satanás. Então, nós estamos vivendo num período áureo de pregação do Evangelho. E o que impede, como eu já expliquei para vocês, o que impede o Satanás, o iníquo melhor, o filho da iniquidade, aparecer? O que impede ele aparecer com poderes, sinais, maravilhas? Este anticristo personificado no homem, o diabo personificado no homem, no ser humano, ele ainda não apareceu em toda a sua ganância, em toda a sua brutalidade de poder, de autoridade, de ganância para destruir as vidas humanas e desviar os crentes, os eleitos da presença de Deus. Ele não se manifestou ainda, conforme diz Tessalonicenses. Por quê? Porque a pregação do Evangelho ainda não chegou a todos os eleitos. Quem detém até agora o anticristo aparecer é a pregação do Evangelho. Enquanto o Evangelho não for pregado a todos os escolhidos de Deus, ele não aparecerá. Mas ele vai aparecer. O anticristo, o filho da iniquidade, que já falamos nos capítulos anteriores. E quando completar os 1000 anos, que é um número indeterminado, e que todos os eleitos forem salvos e forem atraídos na perspectiva de decidirem a seguirem e receberem o selo na testa, na fronte, o número do selo do Cristo ressurreto, a marca da aliança, eu posso assim dizer. Enquanto não terminar esses tempo de 1000 anos, que é um número indeterminado, não vai findar. E só vai findar para que Satanás saia da prisão, do abismo, com toda a sua fúria, cólera, domínio, poder, autoridade de fazer prodígios, sinais e maravilhas, curas, tudo. Vai ser no final deste tempo, quando o Evangelho for pregado. Quem está barrando o aparecimento do iníquo, do anticristo personificado, é a pregação e a conversão que ainda não chegou de todos os eleitos. É claro que o anticristo já surgiu desde lá, desde os dias que Jesus estava pregando, já tinha anticristo. E nos dias de João, quando você lê a primeira carta, a segunda carta e terceira carta do apóstolo João aqui, que escreveu o Apocalipse, você vai ver isso. Correndo, e nós vamos para a próxima aula depois. Olha o que diz aqui. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quando João viu, ele viu tronos nos céus. E tem coisa aqui, meu irmão, é literal. Agora, é claro, tem
coisas simbólicas que a gente tem que explicar. Olha para você ver. Os anjos, ou melhor, aqueles que Deus deu aqui, os servos dele, com autoridade para julgar. Você sabia que eu e você haveremos de julgar o mundo? De julgar até os anjos caídos? Pois é. Lembra quando o apóstolo Paulo fala? Para que você ficar levando teu irmão na justiça, discutido diante de um juiz humano, sendo que vocês poderão discutir dentro da igreja, com sabedoria, e sendo que nós iremos julgar com Jesus os anjos que caíram. Nós iremos, mas aqui está falando daqueles que já estavam lá. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que confusão é isso aqui, pastor? Gente, o tempo que nós estamos reinando com Cristo aqui neste mundo, a igreja reinando com Cristo, o já ainda não, que eu já expliquei para vocês, neste momento também, os crentes que já foram decapitados. Vocês lembram no capítulo 6, quando João viu a alma ou as almas daqueles que foram decapitados e ainda pedindo a Deus: Senhor, quando que o Senhor vai julgar-nos? Quando que o Senhor vai colocar um fim nisso? E ouve-se uma voz dizendo: calma, até que todos recebam o selo, os eleitos sejam selados. Calma. Lá tinha, no capítulo 6, e João viu as almas desses que foram decapitados, mas eles já estão reinando conscientes com Cristo lá, como nós estamos reinando aqui. Apesar que de vez em quando nós erramos, nós pecamos, passamos por dificuldades, temos as nossas dúvidas, até que um dia nós seremos como ser único, plenificados, onde nós receberemos um corpo de glória. As almas desses que estão aqui decapitados estão reinando 1000 anos, já com o Senhor, tal como nós estamos reinando aqui. Por isso, e depois vamos continuar, por isso que esta ideia de que uma pessoa morre e fica ali dormindo é antibíblica. Entende? Uns pensam que a pessoa morre e vão ficar ali dormindo no túmulo. Não, gente. Aqueles que já morreram com Cristo já vão conscientes para a presença do Senhor. Já estão gozando um gozo assim completo. Eu vou até usar aqui uma palavra, não porque falta ainda o corpo. As almas daqueles que foram decapitados e de outros mais como Abraão, Isaac e Jacó, todos eles já estão tudo na presença do Senhor, conscientes. Não existe essa ideia, povo de Deus, da pessoa morrer e ficar dormindo. Quem morre sem Cristo já vai viver a realidade de sofrimento. E só não estão sofrendo da maneira como determina a palavra, porque falta o corpo também. Sabia disso? Porque as pessoas irão ressuscitar aqueles ímpios que receberam a marca da besta e seguiram a besta, ressuscitarão para a perdição eterna, para sofrer eternamente. É o que diz a Bíblia, e nós vamos estudar na frente. Deu para você entender isso? Aprenda, meu irmão, e entenda que esses irmãos que durante a caminhada morreram, tombaram por amor do Evangelho e que não aceitaram a marca da besta na fronte, não tiveram, aqueles que não tiveram aqui a mente
contaminada com os princípios dos ensinos do diabo, que está aí neste mundo que jaz no maligno. Aqueles que não se viram, quando fala a marca da besta aqui e aqui está falando da mente dominada pelos princípios do inferno, do diabo, que afrontam o Deus vivo. E quando se fala marca na mão está falando de quê? Serviço, dedicação, obras. Aqueles que não se viram a besta, mas aqueles que andaram e se preservaram, já estão lá com o Senhor, que já morreram. Nós continuaremos o capítulo 20 e vai ser lindo demais quando chegarmos no 21 e 22, quando nós vermos sobre a realidade do novo céus e uma nova terra. Ore por mim, que Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a tua família. Até mais, irmãos.